Saudações, pessoal! Estamos aqui mais uma vez no estúdio com ele, Marcelo Bem. Tudo bem, meu irmão? Só. E hoje, né, como ele, na minha opinião, é o maior especialista de comunicação primitiva e hipnose não verbal do Brasil, eu quero que você fale, Marcelo, para quem nunca ouviu falar nesse termo, a pessoa que, assim, do zero, talvez do -1, o que é essa tal da hipnose não verbal? Sua definição, como você explica a hipnose não verbal? O que é isso, Marcelo? Mas olha só, muito obrigado, Neto, pelo carinho. Mais uma vez a gente está aqui produzindo esse conteúdo, entregando isso para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. Com tá? certeza. E quando você fala que eu sou o maior, talvez na altura, acredito na que altura sim. já Na tem altura, uma vantagem sem aí. Dúvida, tá? Sem dúvida. Hoje a gente vê falar muito sobre hipnose não verbal. Verdade. Até mesmo através do meu trabalho e de outros colegas, a gente conseguiu levantar muito esse nome nos últimos anos. Foi uma técnica quase que adormecida no Brasil, principalmente pela questão dela ser ritualizada durante muito tempo. Tá? Era somente para os iniciados, então muita gente nem sabe. Ou então muita gente pensa, isso é muito antigo. Vem do mesmerismo, de Mesmer, isso é antigo. Ele foi o precursor mesmo, o pioneiro, digamos assim. Pioneiro. O primeiro médico a levar a hipnose para os hospitais foi Franz Anton Mesmer. Então, apesar de ter outros registros mais antigos, um registro que tem aí datado seria de Franz Anton Mesmer. Tá? Franz Mesmer vem de uma linha de hermetismo, uma linha mais esotérica, mas Mesmer acreditava num fluido cósmico universal. Ele acreditava que até mesmo as fases da Lua poderiam modificar o comportamento dos mamíferos, o que é verdade. Ela altera a maré, o comportamento dos peixes e outros mamíferos. Então, Mesmer foi o primeiro. Então, quando a gente fala hipnose não verbal, por que eu penso em ela ser tão assertiva e tão efetiva? Existem várias estatísticas, mas uma estatística boa é que a nossa comunicação, 7%, apenas 7% é a forma que eu falo. Então, que você verbaliza, né? Que eu verbalizo, tá? Então, a nossa comunicação não verbal é muito maior. Então, são os gestos, as reações que a gente tem, a forma, a tonalidade, a velocidade. Então, o que eu falo, muitas vezes, pouco importa. Então, às vezes você percebe um comportamento simplesmente pela comunicação não verbal. Claro. E hoje, através da neurociência, a gente consegue mapear tudo isso. Durante muito tempo foi algo místico. Você está passando a mão, existe uma energia, é a fascinação, é não sei o quê. Um ritual mesmo. Um ritual, tá? E realmente ele é impressionante para quem já assistiu alguns vídeos, pensa, isso é satanismo, é bruxaria. E poderia ritualizar, tipo, eu poderia ministrar o curso com um capuz, fazer uma fogueira. Uma luz ali, um som, né? Perfeito. Perfeito. Tem gente até que faz sem querer, achando, mas é hipnose não verbal. Mas quando a pessoa me pergunta o que é efetivamente a hipnose não verbal, tá? Vamos falar hoje cientificamente o que a hipnose não verbal processa. Alguns colegas, por falta de conhecimento, dizem a hipnose não verbal ela é para demonstração e controle da dor. A hipnose não verbal é a hipnose mais primitiva que existe. Tá. Vamos pensar como a gente já falou no outro podcast. Nós somos seres primitivos. Sim. Tá? A única coisa que nos diferencia hoje é o neocórtex, que a nossa capacidade cognitiva, a nossa comparação, o julgamento, isso aí. Quando você faz uma indução por fascinação, por exemplo, que na minha opinião é uma das induções mais poderosas, mais rápidas, através da hipnose não verbal você leva um sujeito ao transe de 3 a 5 segundos, um transe muito profundo, você já sabe, você sabe fazer, sem falar uma única palavra. Por fascinação, por proxêmica, por estímulo auditivo, por sinestesia, por uma hiperestimulação. Mas quando você provoca essa indução através da fascinação, você provoca uma paralisação temporária no neocórtex. Daí você deve perguntar, me pergunta, por que isso, Marcelo? Mas por que isso, mano? Paralisação do neocórtex. Paralisação temporária. Temporária, sim. Temporária, óbvio. Claro, você não vai... Paralisar, você volta... Não, é temporária, interessante. Porque aí você vai pra essa coisa mais primitiva. Primitiva. O que o teu neocórtex faz? Ele julga e justifica. Vanderlei, vou falar com o Vanderlei aqui, tá aqui o Vanderlei hoje. Vanderlei, por que você... Como você tem... Eu tenho depressão... Porque quando eu era pequeno, a minha mãe me dava groselha. Por quê? Neocórtex. Neocórtex. Ele vai justificar, tá? Olha, Vanderlei, mas quem sabe você se liberta disso? Vamos supor, até através de uma intervenção de
de comunicação através da linguagem. Conversacional. Claro, eu vou ter um resultado. Óbvio que eu vou ter um resultado. Só que o ser humano ele vai aprender por repetição. Sim. Então, nós vamos ter que repetir esse processo uma vez, 2, 3, 4. Uma hora ele vai ceder. Tá? É fato. Mas através da hipnose não verbal, a gente trabalha muito em cima do sistema nervoso autônomo. Tá? Certo. Nós estamos aqui hoje por uma emoção. Os meninos ali que estão, o César Filmes, um abraço para você. Um abraço. Quer saber mais? Arrasta para cima ali, que eles vão estar ligados. Então, você que está assistindo agora, você está assistindo por uma emoção. Sim. Todo o seu comportamento é guiado por uma emoção. E quem controla suas emoções é o sistema nervoso autônomo. Então, muitas vezes, ocorrem alguns comportamentos pelo sistema nervoso autônomo. Então, a pessoa, puxa, por que você age assim, Vanderlei? Eu não sei, eu acabo... Tá, ele não sabe realmente. Ele automatizou um comportamento depressivo, um comportamento de ansiedade. Então, porque aí, então, o autônomo ele não está ligado no neocórtex, é isso? Não, você não controla ele. Tá? É uma emoção. Se a gente conseguisse controlar, seria bárbaro. Sim. Então, imagina, puxa vida, eu amo aquela pessoa, ela me deu 3 tiros na perna direita, mas eu amo, eu vou dar mais uma chance. É igual a Rita, né? Rita, volta que eu perdoo a facada. Volta que eu perdoo a facada. Então, quem nunca, digamos, foi enganado por uma emoção? Enganado não. Enganado entre aspas, né? Era o óbvio disfarçado de novas perspectivas. Mas naquele momento você estava com o neocórtex ali meio que inibido, né? Claro, sim. Não, eu acho que agora essa pessoa vai mudar. Eu não. Puxa vida, eu mereço me permitir isso. E se eu morro amanhã, eu vou me permitir isso. Então, essa emoção. Então, isso está ligado ao nervo vago. O nervo vago controla todas as nossas emoções. Então, ele está ligado a todos os órgãos. Então, poderia dizer que quando a gente provoca essa reação vagal, a gente faz uma hiperestimulação, provocando o sistema de luta ou fuga, tá? Que é o sistema mais primitivo. Você vai lutar ou você vai fugir. Então, uma pessoa, digamos, numa crise de ansiedade desacerbada, assim, uma crise muito... na mente dela é como se ela fosse morrer. Um fóbico, ele enxergou a barata, o sistema dele primitivo reconheceu como se ele fosse morrer. Então, ele aciona o sistema de luta ou fuga, ele tem uma hiperestimulação sensorial, onde ele vai disparar um nível de cortisol, vai disparar o açúcar do fígado, o sangue vai para as mãos, ele vai transpirar nas mãos ou vai para os pés para ele correr, e algumas vezes ele entra em colapso e ele desmaia. Como se fosse um desmaio. Então, a gente provoca essa paralisação. Então, digamos assim, Neto, você tem amor, o Vanderlei tem amor. Vou usar o Vanderlei. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bom, Vanderlei. Quem quiser seguir o Vanderlei, @Vanderlei. Tá? Lei. Ele é um cara atrasado, mas é super de boa. Então, digamos, o Vanderlei, se a gente conseguisse mensurar, o nível de cortisol do sistema simpático dele ali que está disparando está uns 5. Através dessa hiperestimulação, eu vou elevar ele para um 7, 8, 9, 10. Aí o que vai acontecer? Aí existe o sistema nervoso central, que é responsável pelo seu coração, pela sua respiração. Então, ele vai disparar o coração, porque ele vai precisar bombear mais sangue. Então, ele pensa, puxa, agora o Vanderlei vai morrer mesmo. Então, ele pensa o seguinte, cara, o Vanderlei está assim porque quando ele tinha 3 anos, a mãe dele chamou ele de narigudo. Ele é feio, ele tem esse trauminha aí. Então ele pensa, cara, vamos eliminar isso. Tá. Não, medo de cobra, não, vamos deixar isso no sistema porque ele pode precisar um dia. Então, puxa, essa vez ele levou um pé na bunda da Rita, da facada. Ok, essa Rita já não era tão legal, ela estava se passando mesmo. Então, o sistema nervoso vai tomar a decisão, o que é incrível. Porque se eu soubesse tomar as decisões, você não tinha feito tanta cagada como você já fez, né? É verdade. Tá? Então, quando o sistema primitivo, aí é sobrevivência, o sistema de luta ou fuga. Então, por isso eu acho a hipnose não verbal tão fantástica. E muito rápido, o resultado dela é fantástico. Porque aí você vai, então, fazer essa hiperestimulação, ou seja, estimular, né, de maneira mais ali intensa, o sistema, digamos assim, ali onde realmente está comandando esse processo. Vai autorregular. Porque se a gente ficasse conversando aqui sobre isso, então a gente estaria estimulando o neocórtex, o raciocínio, a lógica, e aí por mais que a gente estimule isso, a gente estaria jogando o jogo errado, digamos assim. Então com a não verbal você já vai direto ao ponto. É isso? Mais ou menos isso, tá? Toda a linha de hipnose é fantástica. Eu trabalho
com hipnose ericksoniana, com hipnose de Hellman. Eu trabalho com todas as linhas. Eu gosto de trabalhar com resultado. Claro. Tá? Então, esse tempo eu ainda atendi um menino, ele disse, eu fiz um outro processo com outro profissional, ele me levou na cena, a gente dessensibilizou e fazia 3 anos que eu não tinha essa crise. Ok. Eu acho que já foi válido. Ele pagou uma sessão e ficou 3 anos sem ter crise, tá ótimo. Foi. Só que a gente é analógico. Sim. E o nosso cérebro, ele trabalha associando. Então, daqui a pouco ele encontrou um outro evento que ele achou parecido, ele associou, ele disparou novamente os sintomas. Tá? Porque você não, ao contrário do que as pessoas imaginam, explode essa cena, apaga da minha memória isso. Você não vai apagar. Você também não vai substituir. Reprogramar eu acho super errado também. Sim. Porque senão eu teria que desprogramar para te programar. Então eu vou te programar. Uma nova programação, mas aquela programação antiga está ali. Então, às vezes num processo de psicoterapia ou outra abordagem, você não desarma o gatilho fisiológico. Então ele pode acabar voltando. E o cérebro ele aprende. Sempre que acontece isso, ele tinha medo de barata. Mas ele viu um cascudo, o cascudo parece com a barata, ele vai disparar de novo. Então a hipnose não verbal é muito fantástico nesse aspecto assim, de soluções. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou apaixonado pela técnica, sou um dos trainers autorizados do Dr. Marco Paré. Nem sei por que eu falei isso, mas eu queria falar em algum momento. É importante, é importante. Nos últimos 2 anos eu fui o professor que mais formou alunos no Brasil nessa técnica. E disparado. Eu mesmo. Eu mesmo muitas vezes. Formação comigo. Fiz e recomendo demais. Você que ainda não conhece, vale a pena. Eu queria que você dissesse, na sua opinião, eu vejo assim de maneira geral, né, nas bolhas da hipnose, não só da hipnose, né? Bolhas da hipnose? Que bacana isso. Porque as pessoas carregam as bandeiras das instituições que elas se formam, né? E aí formam essas bolhas. Na minha opinião, acontece muito isso. Qual que você acha que é o principal preconceito? Eu vejo pessoas com muito preconceito ainda com a hipnose não verbal, né? Tentando colocar... O que você acha que talvez, se isso é um desafio, e qual que é a coisa que você mais ouve? Né? Tipo assim, mas isso sabe? O que eu mais ouço, tá? Se eu mostrar no meu Instagram ali, dá pra gente fazer uma... Antes eu respondia, mas eu não tenho mais tempo para estar respondendo agora. Tá? E de próprios colegas, tipo assim, claro. O Marcelo, ele disse que faz hipnose não verbal, mas eu vi um vídeo onde o menino estava no chão e ele estava fazendo um roteiro metafórico. O Marcelo mistura mesmerismo e magnetismo com a hipnose não verbal, e não é hipnose não verbal o magnetismo. Apenas o nome. Se eu te levar ao estado de hipnose sem falar uma palavra, é hipnose não verbal. É hipnose não verbal, faz sentido. Ok? Então, o que eu misturo hoje? Uma linhagem científica com embasamento da neurociência, quem faz meus cursos sabe que eu entrego esse material, mas eu não posso desconsiderar para mim a genialidade de Franz Anton Mesmer. Claro, que foi o precursor. O magnetismo para mim é fantástico. Se você pegar o método de Pisa, por fascinação, é fantástico. Tem vídeos no YouTube que ele, num programa de TV, em 30 minutos, ele atende 20 pessoas. Eliminando dor, fobia, um atrás do outro. Tá? Então o resultado é muito rápido, muito rápido. Se a gente pensar, se eu comunico 7%, certo, eu estou pensando 93% mais rápido, eu tenho reações. Então, enquanto a pessoa está naquele estado ali, com a hipnose não verbal, sei lá, terapia hipnodrama, a terapia polivagal, quando a gente provoca a convulsão, eu penso que você pode multiplicar por 93 aquele tempo. Então, se ele ficou 20 minutos ali no chão, ele vai valeu ali por 9, 10 sessões. Porque é muito intenso ali. É muito intenso. Tá? Você acha que essa intensidade às vezes também assusta? Eu vejo essa reação às vezes de colegas, né? Que tá, né? Como você falou, o importante é o resultado, mas tá ali trabalhando mais com metáforas, coisas ali mais, talvez, mais bonitinhas, né? Digamos assim. E quando vê ali a reação, você acha que isso acaba assustando também muitos terapeutas, as próprias pessoas, né, leigas que nunca viram e tal? Por um lado, sim, com certeza. Para quem nunca viu, é assustador. Tanto que, se você for fazer um atendimento comigo, a menos que hoje eu faria tranquilamente. Terapia polivagal provocaria convulsão em você de boa, porque você confia em mim, claro. A gente tem um rapport. Mas óbvio que você não vai fazer isso em primeiras sessões. É raríssimo casos que eu vou estar fazendo esse tipo de abordagem, né?
Sim, porque precisa desse rapport, né, da Claro, tipo, confiança. ele tem sinestesia, tem a prosêmica. Então, se eu, homem, vou chegar em cima de uma mulher 20 centímetros, opa, não vai ser legal. Então, a gente tem que ter essa noção do que pode fazer. Eu não considero hipnose melhor que uma melhor que a outra, não. Uhum. Eu tenho colegas que trabalham com hipnose ericksoniana e tem resultados incríveis. Eu trabalho com protocolo Elman e tem resultado. Para mim é resultado. Eu já falei em outros podcasts e sempre falo. Quando alguém procura você eu tô gago. Ele quer resolver a gagueira. Sim. Tá? Ele não quer, tá, mas eu queria fazer com indução de Elman. Ele nem sabe o que é isso. Né? Tá? Então quem bota nomenclatura é a gente, quem bota bandeira, limites é a gente. E eu vejo alguns colegas se degradando sobre isso. Ó, hipnose não verbal de verdade. Sim, esse é a então, única. Todas as outras são mentiras. Verdade absoluta, eu sou o dono, né? Aí, teve um menino aí que ele queria, tipo assim, o professor Marcelo, ele fala em hipnose não verbal, mas ele ensina fascinação. Você quer indução mais não verbal que a fascinação? Sim, porque você não fala uma palavra, né? Exato. Então, por que funciona tanto o método que eu ensino? Porque a gente mistura tudo. Sim. O que eu ensino para os meus alunos? Entregar resultados positivos. Mas aí foi a hora que eu bati na xícara. Como é que ele ficou? Não, ele não tá mais gago. Ok. Show de bola. Que é o que eu falei que é uma das coisas que eu admiro bastante você, porque realmente às vezes, acho que é normal do ser humano, até a gente tá falando isso do neocórtex, daí ele quer se apegar a uma técnica, a um modelo, e na verdade, como a gente falou, né, o ser humano é imprevisível. Então, o que você faz é realmente despejar ali uma caixinha de ferramentas, como eu falo, e aí ele vai ter essa autonomia, né? Então, se a fascinação, e você dá esse repertório, e é muito legal, né? Você que tem interesse, ele inclusive dentro da própria fascinação, da própria indução, muitos repertórios que você pode usar ali de maneira diferente para cada pessoa, porque nem sempre ali de cara vai conectar, né? Embora, provavelmente você já deve ter visto também, se não viu o vídeo do Marcelo fazendo, é impressionante, né? Eu queria que você dissesse essa questão da não verbal, a importância da prática, acho que para todos, né? Mas você acha que até a questão do olho, tudo é o que você fala bastante, né? É uma técnica que você vai desenvolver no dia a dia. Sim. Como eu digo, o módulo 1, meu módulo 1 é 3 dias. Uhum. 3 dias não é nada. Sim. Sei lá, o que vai fazer diferença? O que você vai fazer após o terceiro dia. Uhum. Você colocar em prática a fascinação, a presença, o magnetismo pessoal, tudo isso você vai desenvolvendo ao longo de um período, não é de um dia para o outro, né? Uhum. Então, o ser humano, muitas vezes, ele está condicionado. Eu prefiro pegar essa apostila que está pronta, eu vou ler na hora do atendimento. Sim. Só que quando você trabalha com a hipnose não verbal e o magnetismo, eu costumo dizer que a gente vai direto para o combate. Uhum. Você vai colar o fio ali, provocar uma convulsão e você tem que segurar o rojão. Claro, você vai ser preparado para isso. Claro. Não é um brinquedo, não é algo assim. E eu acho fantástico a hipnose não verbal. Como falar, para ansiedade, hipnose não verbal não funciona. Se você estudar um pouquinho de neurociência, ninguém tem crise de ansiedade quando ela está estimulando o sistema parasimpático. Ninguém tem dor quando estimula o parasimpático, quando dispara endorfina no corpo. Não tem como. E quando você pode usar o toque de Charcot, pode fazer uma indução por assim, qualquer indução. Quando a pessoa está naquele estado ali, naquele nível de relaxamento, se você provocar uma catalepsia nela e deixá-la ali, o corpo se autorregula. Através de sons, através de toques. Então, para ansiedade, para traumas, para caso de abuso, eu acho fantástico. Porque nós não precisamos reviver a cena. Imagina você, e tem alguns profissionais que fazem isso. Uhum. Digamos, a pessoa já relatou. Eu sofri um abuso quando eu tinha 5 anos, do meu primo, não sei o quê, beleza, ele me bateu. Beleza, segura minha mão, e agora você vai voltar na cena no exato momento. Poxa vida, o que você sente agora? Óbvio, não, eu tô feliz. Não tem como. Você acha que é um risco até de retraumatizar, digamos assim? Reforçar a sinapse, ainda com mais. certeza. Eu peguei um caso muito legal. Legal não, impacto. Legal de interessante. Interessante, né? Porque a gente tá à prova todos os dias, a gente erra o tempo todo também, né? Por mais experiência que você tenha. Eu atendo 7, 8 pessoas por dia, há muitos anos, então, e mesmo assim eu cometo uns erros primários, que servem como aprendizagem também. Claro. Tá? Até porque somos seres humanos, acho que esse é o bonito, né? Claro.
Quem nunca errou que atira a primeira pedra. O cara leva uma tijolada. Mas presta atenção. O menino, ele tinha medo de lugares fechados, alguma coisa assim. Uhum. E eu apliquei algumas técnicas de fobia, não funcionou. Tá. Aí eu levei ele na cena. Uhum. Ok? Pum, ele parou no velório da mãe dele. Aí eu disse, pum, agora eu tiro ele da cena, volto onde você estava antes disso, tá? Tranquilamente. Ele era uma criança, tinha uns 4, 5 anos, eu pensei, vai estar em casa, eu brincando. Ele no chão com a mãe dele. Ele chegou em casa e a mãe estava morta. Então, tipo, você vai fazer o quê? Não, agora abraça a sua mãe. Não tem como. Uhum. Então, tipo, eu fui infantil, tipo, vou levar ele logo na cena, resolvo isso. Eu deveria ter aprofundado a anamnese, que eu já entendi que tinha um luto envolvido. Né, que tipo, é o enterro do meu cachorro. Tá, beleza. Uhum. Faz o reframe, se despede do animalzinho, sei lá, qualquer coisa, Uhum. tudo vai funcionar. Então, a cena era ruim, onde ele teve a hiperestimulação de estar num lugar fechado, imagina, ele se sentiu acuado, vendo o caixão como uma criança de 4, 5 anos é terrível. Bom, agora você volta antes de você estar nesse lugar. Eu pensei, ele vai estar fora dali, vai estar na escola, alguma coisa com a mãe dele, num momento bom. Não, ele firmou no momento e dali eu não consegui tirar ele. Uhum. Aí não foi fácil. Então, para esse caso, a hipnose não verbal seria super legal. Sim. Claro que ele não vai eliminar esse trauma, vai resolver, vai esquecer a mãe, não existe nada disso. Uhum. E muitas vezes a pessoa nos procura, né? Neto, eu quero que você tire essa pessoa da minha memória. Quero esquecer. Esse relacionamento que não foi legal, quero que você tire isso da minha cabeça. Não tem como. Não rola, né? Seria tão legal ou não, porque a gente não ia aprender nada, né? Exato, eu acho que esse, na verdade, é um ponto-chave, né? A pessoa... acho que esse é o ponto da ressignificação ou da dessensibilização. Acho que a hipnose não verbal é incrível para isso, né? Essa questão da sensibilização, como você falou, traz essa hiperestimulação. E uma curiosidade mesmo, que eu nunca te perguntei, nos cursos a gente vê pessoas de diferentes backgrounds, né? Diferentes repertórios de vidas, de outras técnicas, que elas vão pro mesmo caminho ali da hipnose não verbal, né? Muita gente que do reiki, eu quero ouvir de você, né, desse seu repertório que você já viu de outras técnicas, que acho que outras pessoas já tiveram resultados com outras técnicas, que também são hipnose não verbal. Isso, eu achei isso muito massa, era quase como a convenção ali da... A convenção de doidos. Mas de diferentes técnicas e crenças, e o legal é que todas, né, voltadas para um prol de trazer um resultado melhor. Bem, claro, com mas certeza. Como todas elas, esse é um depoimento muito frequente que eu vi nos cursos, né, nos seus cursos, como todas elas, porque eu sou do reiki, porque eu fazia tal coisa, aquilo lá. E aí eles, lá no seu curso, eles entendem a técnica por trás da técnica deles, né? É isso? E quais, assim, para citar você, vai ter mais casos de coisas falar que são, por exemplo, o reiki mesmo é uma que acho que é muito difundida, e o cara vai lá todo dia no reiki e fala de hipnose não verbal pra ele e fala, não. Isso é reiki. Entendeu? É isso que eu queria que você comentasse, quais as mais diferenças, quais os tipos, e que pra mim isso foi uma coisa muito interessante, assim, né? Tudo isso que a gente vê é diferente, tá tudo dentro, e as pessoas viram lá no seu curso a técnica delas explicada de uma maneira técnica ali, né, realmente. É como se fosse modelando ali o que acontece na técnica dela. Ó, eu vou falar aqui do menino aí, o Rafa. Ele estava comigo na imersão do Dr. Paré. Aí na hora do certificado, ele foi lá, tinha que ir lá na frente falar e falou: olha, eu estou muito feliz porque eu achei que só eu era louco. Eu disse, como assim, cara? Então tu quer dizer que a gente todo é louco? E na verdade todos nós somos. Todo louco, todo mundo tem um pouco, mas vamos lá. Então às vezes a pessoa está no curso e diz, isso é igual a gente faz no centro espírita. Uhum. Eu digo, não, o centro espírita que é igual isso que a gente está fazendo. Isso é muito mais antigo. Uhum. Dentro do espiritismo, que é codificado por Allan Kardec, você vai ver muito do magnetismo. Os passes magnéticos, a imposição de mãos, a presença. Por quê? Porque Kardec foi um dos discípulos de Franz Mesmer. Ele estudou diretamente. Apesar de já vi alguns professores citarem que não, que ele foi discípulo de discípulo. Não, ele foi discípulo direto, de primeiro grau. Então, ele codificou uma doutrina espírita que conta com algo externo para promover o processo de cura. Tá? Franz Mesmer não. Ele não contava com uma energia externa e nem com a minha energia. Eu estou aplicando em você. Ele acreditava que todo ser humano, eu também acredito, produz a sua própria energia. Tá. Então, todo o fluxo de energia que está obstruído, ele é de um cunho emocional. Então, Franz Mesmer pensou o seguinte: eu não preciso doar a minha energia para você, não preciso de uma energia externa,
Basta eu fazer com que você produza a sua própria energia. Tipo, realinhar aqui. Realinhar, como se exatamente. O que tá interessante. Então, o reiki também, ele trabalha muito com posição de mãos, mas ele conta com energia externa. Tá. E é a única diferença. Mas toda e qualquer terapia, todo processo terapêutico que ele trabalhar manipulação de energia, ele vem com base no magnetismo. Ele bebeu no hermetismo. Tá. Ou bebeu nos conceitos de Franz Mesmer. Uhum. Tá? No reiki se trabalha muito com símbolos. No magnetismo também. Uhum. Tá? O símbolo vem dos egípcios, Uhum. do hermetismo. E se você pensar, tudo é um símbolo. O seu nome, um número, tudo é um símbolo. Então a nossa mente primitiva entende símbolos. Então você vai trabalhar runas, por exemplo. Tem terapias de runas. É com símbolos. Sim. O magnetismo também trabalha com símbolos. Tá? Então tudo foi adaptação. Que aí não verbal, ou seja, não é uma palavra. Não. É uma figura. É uma figura. Ela representa para o ser humano, né? Os 4 elementos. Tipo, várias tribos utilizam o fogo, terra, água, ar. Então tudo está interligado no mais do mesmo. Você falou uma palavra que agora eu conectei, talvez para a pessoa que tenha bastante dúvida. Tribo, acho que aí resume bem quando você fala primitivo, porque a gente fala primitivo, sei lá, ao que remete, mas algo realmente muito inato, muito instintivo do ser humano, mesmo nas primeiras tribos, e até hoje, acho, né, que se faz e é tudo hipnose não verbal, né? Claro, os sons, o tambor, o fogo, os elementos da natureza, a autoridade, o pajé, então tudo tem. E qual sempre foi o propósito? Alcançar estados alterados de consciência para resolver os seus conflitos internos, ou alcançar o seu ser superior. Muda a linguagem, mas o propósito é o mesmo. Uhum. Sempre foi o mesmo e sempre. Vários caminhos que levam pro mesmo lugar, né? Eu acho bonito, porque no seu curso é isso, eu falei, é quase uma convenção de crenças, digamos assim, de técnicas, mas que estão congruentes com essa intenção de trazer o bem-estar ali para o próximo. E você falou uma coisa que eu acho muito interessante, a gente estava conversando isso inclusive antes agora, né? De que, na verdade, você não precisa doar a sua energia ou você não se contamina. Porque aí eu acho uma coisa que impressiona também as pessoas têm, né? Mas a pessoa tá ali, eu vou pegar isso para mim, eu vou ficar esgotado, né? E você falou, eu faço 8 atendimentos por dia há muito tempo, né? Claro que eu te conheço, eu sei que você põe muita energia, muita presença ali. O quanto que é importante esse preparo, o quanto que você tenha, na própria técnica da hipnose não verbal, essa segurança de falar assim, não, tá ali, né? Isso não sou eu que tô tirando a minha energia, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque acho que é muito comum também essa crença, tipo assim, não, eu vou atender ele ali e aí eu vou dar a minha energia, eu vou ficar esgotado. Então, daí o cara faz um atendimento e não consegue fazer mais a semana inteira, né? Eu mesmo passei por isso quando eu comecei a atender, né? Uhum. Então, para você trabalhar com magnetismo, com energia, com hipnose não verbal, primeiro passo, você tem que desenvolver o seu magnetismo pessoal. Tá. Você só vai dar o que você tem. Claro. Como eu vou te dar? Me alcança água, né? Pô, a caneca tá vazia. Então, o magnetismo pessoal, você vai desenvolver junto o seu efeito presença. Para que eu preciso da presença na hora do atendimento? O seu problema não é meu. Porque imagina que energia eu vou gerar. Digamos, o Vanderlei saiu daqui, puxa, coitado do cara, sofreu um abuso na infância, o cara sofre de gagueira, o cara não sei o quê, o cara foi traumatizado. Você pega para você aquilo, Ok, né? daí depois vai entrar a dona Rita, que deu 3 facadas no marido e sofreu, mas na infância ela foi esfaqueada pelo avô, coitado. Quando terminar o dia, eu estou carregando a dor de todos. Sim. Não. Para mim, terminou aquele atendimento, anotei na ficha ali o procedimento, qual andamento a gente deu sobre isso. Semana que vem a gente se vê. Cara, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo eu já vi seus atendimentos e sei que você tem uma empatia muito grande. Então, como é que é essa linha tênue ou esse distanciamento, ao mesmo tempo tendo empatia ali? Isso é super interessante, né? Claro, mas o efeito presença você desenvolve assim, ó. Naquele momento você sabe, eu tô segurando a sua mão. Tá ali. Tipo, eu dou a minha vamos vida. Junto. Vamos pular junto esse abismo, né? Vamos junto. Bora. Bom, terminou, plim, estourou. Vamos agora beber café, vamos conversar. Próximo, pode vir o próximo. Eu penso assim, não pode ser até arrogância, mas é como um médico. Tipo, imagina quem trabalha num pronto-socorro. Entra o cara lá com uma facada, pum, tira a faca, dá ponto nesse aí. Sei lá, anestesia, o braço aquele, vão dar ponto. Quebrou a perna, só isso quebrou, bota um gesso. É um atrás do outro. Ele não pode, mas coitado do cara, enfiou uma faca. Ele não pode entrar nessa vibe. Senão ele não vai conseguir trabalhar.
Claro, pra gente que tem empatia, é muito desafiador. Porque tem casos assim que você se apavora. Como que aquela pessoa sobreviveu a isso? Como essa pessoa... Puxa, pessoas que passaram 1/3 disso levam uma vida reclamando. E aquela pessoa está ali sobrevivendo sobre tudo aquilo. Né? Então é bem desafiador mesmo. Mas eu consigo. Quando você treina a presença, você aprende, ó, Neto, é hora de ler o livro. Pum, meu cérebro está programado a ler o livro. Bom, agora é hora da gente... Vamos fazer música, Neto? Vamos zoar, vamos fazer música. Não, agora é hora da palestra. Bom, eu entrei ali dentro e é hora da palestra. Sim. Então você doutrina a sua mente. Eu acho super engraçado quando a pessoa diz, eu não consigo me concentrar, a minha mente, não sei, você controla a sua mente. Eu sempre falo que existe a diferença de pensar e ter pensamentos. De fábrica, a sua mente foi criada para não parar. Ela não para nunca. Sim. Às vezes termina a sessão de hipnose e diz, cara, comigo não funciona porque a minha mente não para. Eu digo, graças a Deus. Que bom, né? Se parar, nós estamos ferrados, porque se dá um processo. Se parar, morreu, né? Eu nunca matei ninguém ainda. Tá? Então, se a mente parar. Então, é o seguinte, pensar e ter pensamentos. Então, é o seguinte, eu não estou pensando em nada agora. Eu não estou lendo, então eu parei de pensar. O cérebro vai pensar, ele precisa pensar em algo. E óbvio que ele vai pensar no pior. Ele vai pensar em algo. Puxa, aquela vez me deu aquela crise de ansiedade. Aí você liga o gerador. Mas sempre foi assim, porque desde que eu era pequeno. Ele vai ficar realimentando, ele precisa realimentar. Então, enquanto você não dá uma tarefa para o seu cérebro, ele não vai parar. Se você fizer isso aqui, pisca 3 vezes. Pum, assim que eu piscar, eu vou beber água. Ele já tem uma tarefa. É prioridade. Ó, eu preciso ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Ele fica repetindo isso, até que você vá no banheiro. Então, você tem que ter o foco. E o exercício de presença, claro, existe vários exercícios de presença. Mas um que é super simples, que eu ensino no curso, que, sei lá, você acha que a gente pode mostrar para o pessoal, Neto? Eu acho que a gente deve, Marcelo. Tá. Você coloca numa distância que nem a gente está aqui, 1,5 metro, um pontinho preto. E te concentra só nele. Fica olhando fixamente, sem piscar ao máximo que você pode. Só isso. Tá ali hiper focado, né? Aí imagina que você está expandindo para lá, para cá, fecha o olho, imagina. Ou pega uma maçã, um ovo, fecha o olho, como é que é o ovo? O ovo, a nossa mente primitiva reconhece. É a imagem mais fácil de produzir para quem não é visual, é treinar com ovo. Claro, você sabe que numa situação de sobrevivência, o ovo você pode comer. Interessante. De qualquer ave você pode comer ovo. Eu não sabia. É primitivo. Então, quando você desenvolve o seu efeito presença, Neto, eu tenho que atender ali o Vanderlei. Beleza, você cai para dentro, se ele chorar, se ele vomitar, se ele se bater, se ele convulsionar. O problema é só dele. Por mais que me doa. Mas eu sei que após aquele atendimento, após 10 minutos, 20 minutos, vai ser transformador. Vai ter mudanças. E como me surpreende a hipnose não verbal, até mesmo nos meus alunos. Às vezes eu encontro no nível 2, como a gente encontrou aquele menino que fez o podcast que falou do Malaquias. Sim. É outra pessoa. Sim. Então eu conheço, centenas de alunos que nem eles se reconhecem. A mudança, o estado de transformação é muito grande. Qual é a diferença que eu penso? Porque às vezes, transformar vidas. Transformar vidas, digamos, eu estou em Socorro aqui há alguns dias, se eu me mudar para Socorro, mudou minha vida. Claro. Vai mudar a alimentação, as parcerias, as amizades, as conexões. Isso é uma transformação. Automaticamente muda o meu comportamento, muda o meu resultado. Quando você transmuta, é dentro primeiro. Certo, a mudança interior. Aí sim, aí eu posso me mudar para Socorro, posso virar palestrante, posso virar cantor, posso virar o que eu quiser. Claro. Mas houve uma transformação. A gente sempre diz, a gente que trabalha manipulando a energia, vamos tirar a energia dessa sala aqui. Vamos tirar a energia ruim do Neto e botar a energia boa. É impossível. Só existe uma forma, você tem que transmutar essa energia. Você vai reverter. Porque tudo, para acender essa lâmpada, precisa de positivo e negativo. Para tudo precisa das duas polaridades. E nós temos as duas polaridades. Que dentro do magnetismo você aprende a lidar com essas polaridades. Muito legal. Inclusive, uma coisa que eu acho legal, se você puder passar, dicas aí que a pessoa pode fazer na casa dela, coisas simples, e o magnetismo pessoal, exercícios, por exemplo, para ela aumentar o magnetismo pessoal, talvez para ela usar num contexto antes de alguma coisa que ela vai fazer, antes de alguma coisa mais desafiadora, para ela testar também, né? Porque às vezes a gente fala e o cara, né, fica falando, como é que a pessoa que está nos escutando agora pode fazer um teste simples, rápido e fácil
extremamente fácil para eu e você e todo mundo cantar junto. Mas olha só. Então, quando você faz o que parte o magnetismo? Presença. Você tem que ter presença. Tá, estar ali... Presente para o que você vai estar fazendo. Então, como que eu faço isso? Ok? Você pode sentar num lugar confortável e começa a fazer um exercício. Desloca a atenção para os seus pés. Percebe os seus pés. Percebe essas pernas, o seu plexo solar. Você pode fazer isso respirando. Inspira lá nos pés. Inspira nos seus joelhos. Inspira no seu plexo solar. Sopra. Inspira no seu peito. Inspira na sua cabeça. Ok. Fecha os olhos, Neto. Coloca a tua mão direita em cima da mesa. Ok. Desloca a atenção para cada um dos seus dedos. Perceba, sinta. Como se tudo que existisse no seu corpo fosse a sua mão direita agora. Prestando atenção em cada um dos seus dedos. É como se cada um dos seus dedos quisesse dizer algo a você. Cada um deles produz uma energia. E talvez esses micro detalhes sobre o seu dedo produzam uma nova energia sobre a sua mão. Isso, muito bem. Deixe sua mente livre. É como se a sua mão começasse a ficar mais leve. Como o ar que você inspira fosse saindo na sua mão direita. E aos poucos ela começa levitando, lentamente. No seu tempo. No seu tempo. Isso. Muito bem. Perceba assim. Muito bem. Muito bem. Inspire e abre os olhos. Ó, você pode achar que isso era combinado, mas não estava combinado. Certo que eu ia sacanear o Neto. Então percebe se é uma conexão não verbal, uma comunicação primitiva. Ele não sabia o que ia falar. Pois quando ele vai assistir o vídeo, ele vai curtir. Conexão, magnetismo, energia. Então, digamos que fosse num contexto terapêutico. Eu desse uma sugestão não verbal para ele ali. Qual nível de aceitação ele teria? Total. Certo? Aí não depende da avaliação. Não, é que a minha mãe... Não, é sobrevivência. Aí o sistema límbico dele vai falar mais alto. Tá? Isso que eu estou sentado aqui, não fiz nenhum exercício, foi só... Claro, a gente já tem um rapport, já existe um magnetismo entre nós. Tá? Isso aqui pode parecer, é armação, eu quero ver fazer comigo, com qualquer ser humano. Aqui, na China, na casa do Vanderlei, do Carvalho, onde você quiser. Tá? Então, isso é
magnetismo. Você acha que tem uma forma, a pessoa, principalmente, tem muita pessoa que fala, tá, armação, não sei o que lá. Tem algum exercício simples que ela conseguiria testar ali com alguém? Às vezes da família dela, um amigo, para ela fazer, para ver se é armação, se não é, se realmente funciona ou não funciona? Tá? Um dos exercícios iniciais do magnetismo, a maior ferramenta do magnetizador é as mãos, certo? Então é necessário que ele desenvolva o tato magnético. Então você pode praticar assim mesmo com você, ó. Assim, quando você sentir a temperatura, você vai passando a mão, ó. Sentir uma diferença de temperatura. Certo, assim, ó. Você vai levando para baixo, ó. Você vai sentir, se você tiver o braço peludinho, você vai sentir os pelinhos no braço. Ok. Se você ficar fazendo passes assim, tipo, mesmo você que é iniciante, tipo 1 minuto, 2, você provoca anestesia no seu braço. Sem tocar. Sem tocar. Você provoca anestesia. O primeiro estágio ali da hipnose que o magnetismo provoca é anestesia. Você pode anestesiar o seu braço só com E a pessoa precisa pensar alguma coisa, digamos assim, ou apenas o movimento? Intenção, tipo, positiva, pensando em energia limpa, em paz, em algo bom. Então, como você vai fazer uma imposição de mãos, a intenção é fundamental. Eu acho fantástico, Neto. Então, o pessoal que está assistindo aí vai ficar bem curioso, Neto, sobre essa experiência. E, como eu falei, não tinha nem ideia do que eu ia fazer. Não. E, na verdade, nem eu sabia que eu ia fazer. Exato, mas não teria por que a gente combinar uma dinâmica, mas é claro, realmente, a gente já tem um rapport, mas não justifica. Você acha que tem casos que você, assim, super indica? Claro, você falou, dando resultado é o que importa. Você acha que tem casos, talvez sintomas ou ocasiões que você fala assim, cara, para esse aqui, eu super indico a não verbal, ela é, assim, sabe, super recomendado por algum motivo? Tá, eu penso que em casos extremos, assim, ela é muito assertiva, né? Tipo assim, puxa, a pessoa já fez tudo que é tipo de terapia e nada consegue resolver. Claro, eu não vou, digamos assim, o Neto tem fobia de barata, eu não vou provocar uma convulsão em você, a terapia polivagal, não tem necessidade de fazer isso. Você sabe, ou que nem aquela senhora hoje na palestra, que eu não sei, uma crença. Cara, aplica uma metamodelo, você resolve. Conversa com ela. Então, você fala muito, que eu acho legal, da motosserra, né? Motosserra e faca. As duas cortam. Só que eu não preciso, para cortar a fatia de pão, ligar a motosserra. Sim, a não verbal você acha que é essa motosserra que Claro, aí é... Exato. Às vezes eu preciso da motosserra. Claro. Agora, se eu quero derrubar uma árvore com a faca de serrinha, eu vou ficar 1 ano. E talvez não derrube, talvez vou machucar, não dê certo, vai quebrar estragar a faca. Exatamente. Então... Se machucar mais até. Exato. Então, eu acho que para casos extremos, quando, tipo... Ou então aquele caso mesmo, assim, tá, Vanderlei, mas por que você é assim? Eu não sei. Tá, desde quando você sente isso? Eu sempre senti. Como você sente? Eu sinto muito. Tá, e se você, que você falou isso, se você sentisse menos, acho que um 9,5. Tipo, tudo é ruim. Tudo é ruim. Então você não tem uma direção. Você fez uma anamnese de 60 minutos com eles e ele não te disse nada, não te levou. Onde é que você sente isso? Sinto aqui. Se tivesse uma forma, não sei. Tá, mas como seria melhor para você? Eu não sei, nunca foi melhor. Tipo, tudo é difícil com ele. Então você vai para o colapso e vai estar resolvendo. Eu acho fantástico a hipnose não verbal. Cara, é super interessante. Como eu falei, muitas pessoas já fazem outras técnicas que são hipnose não verbal e não conhecem. Então, se você não conhece o trabalho do Marcelo, eu queria que você falasse assim, no curso mesmo, o que a pessoa vai ver? A gente falou que tem várias técnicas, para você falar, essa e essa, né? São tantos dias, para a pessoa entender o que é. No primeiro módulo, tá? Eu ensino 3 módulos. Tá. O módulo 1 é... Módulo de número 1. Número 1, ele é aberto ao público. Aí você vai aprender a desenvolver o magnetismo pessoal, que é fundamental. Tá. Presença, que é fundamental. Você vai aprender indução por fascinação, indução por sinestesia. Você vai aprender já um conceito sobre os passes magnéticos, símbolos, magnetizar a água, técnica para fobia, técnica para dor. Então, o módulo 1 você já sai fazendo muita coisa. Tudo no módulo 1. Muita coisa. Você sabe, é intenso. E é na prática. O aluno sai domingo praticando, só não aprende se não quiser. E o módulo 1 você diria que é a base, digamos A base, assim. O conceito, feijão com arroz ali. Tudo vem, como isso acontece, beleza. Módulo 2. Módulo 2 a gente já trabalha coisas mais pesadas. Tá. A gente vai trabalhar magnetismo à distância, que é fantástico, você pode ajudar uma pessoa a outra distância. Se trabalha acessando o campo mórfico genético, que é bem pesado. Se trabalha sobre ancestralidade, técnicas para vícios, técnicas para depressão. Então, o nível 2 ele já é super já avançado, e para fazer ele tem que ter passado pelo 1. Pelo 1, tem que estar dominando o 1, senão tem alunos que eu peço para ele reciclar o 1. No nível 2 a gente já aprende a trabalhar o êxtase magnético, onde você vai trabalhar já uma introdução da Kundalini, certo. que é bem desafiador também.
Então, cara, com o módulo 1 e 2, você faz muita coisa. Então, quem quiser fazer parte das próximas turmas, venha fazer parte. Com Sim, certeza. vamos deixar o link na descrição desse Claro, vídeo. E aí tem mais um módulo ainda. Mais o 3. O 3 é algo extremamente selecionado. E eu formo dezenas, centenas de alunos por ano. E, por ano a gente tira, uma turma de 15. Tá. Porque grandes ferramentas geram grandes responsabilidades. Certo. Então, daí a pessoa tem que ter passado pelo 1, pelo 2 e você percebido ali a proficiência. E ela tem que estar dominando. Sim. Não adianta você fazer mais um nível se você não tem o tato magnético. Como é que você está de fascinação? Eu nunca mais pratiquei, então você não pode. Uhum. É necessário que você aprenda. Porque tem algumas questões fisiológicas, a fascinação mesmo. Onde você muda o seu estado. O fascinador também muda o estado dele. Uhum. A musculatura da pálpebra é importante a gente estar trabalhando o tempo todo. Então, você tem que estar preparado para migrar. Claro. Vocês trabalham em escola. Sim. Não tem como o aluno ir da quinta série para o 2º grau se ele não passar por todas as etapas. Claro. E como a gente falou uma coisa, né, o pessoal tá vendo que é muita sinestesia, digamos assim, tem curso online também? É possível a pessoa fazer módulos online? Como que funciona isso? Tem alguns colegas ensinam. Mas eu sempre digo, Marcelo, eu quero fazer o teu curso online de hipnose não verbal. Eu digo, cara, eu te mando os PDF, baixa no Google, olha no YouTube, mas você não vai aprender. Você vai aprender um monte de teoria. É tipo assim, eu quero fazer um curso de karatê por correspondência. Você vai pegar a técnica, o desenho dos kata, vai ver a foto dos movimentos e tal. Mas se você não praticar, eu vou aprender a nadar lendo um livro. Você vai aprender que você tem que bater os pés, mexer o corpo, mas enquanto você não pular na piscina, não. E também o que eu cobro muito dos meus alunos, porque a responsabilidade é muito grande. Uhum. Eu faço questão que ele seja presencial porque é uma vivência, é muito mais que um curso. Você tem que viver, porque você só vai entregar o que você tem. Imagina, você tem fobia de barata, como terapeuta. Eu chego, Neto, eu tenho fobia de barata. Então, nem me fala, barata é foda. eu tenho gagueira, papai, eu também. Ferrou. Então você não pode me dar o que você não tem. Então você tem que passar pelo processo de libertação, você tem que ter o magnetismo pessoal, você tem que ter presença, você tem que ter a fascinação, você tem que empreender a intenção, tem que dominar os passes, aprender como faz para fazer, senão vai ser bobagem. É claro, eu já sei a resposta porque eu já fiz esse curso, mas eu quero que você fale. Então, para a pessoa entender, ela vai aprender todas essas técnicas, mas ela também vai passar por Passa pelo processo. Um processo claro, a menos ali. que você não queira. Não quero. Tem aluno que vai para assistir, volta para casa igual ele veio. Mas então ela já vai fazer como se fosse uma limpeza dela e aí para ela também poder fazer a aplicação das técnicas. Claro. Então, até porque é o seguinte, hoje se você for aplicar em alguém uma indução, um toque de Charcot, por exemplo. Olha, Marcelo, você vai cair no chão, você vai se sentir leve, você já passou. Você sabe como que é, né? Agora, a primeira coisa, você vai fazer a indução de Elman em mim. Vou dizer, Marcelo, você vai estar me ouvindo, é bem tranquilo, só segue o meu comando, respira. Quantas vezes você já passou pelo processo? 200. Sim. Então, mas eu vou ficar... Não, você vai ficar aí na cadeira, você vai estar me ouvindo, é confortável. Então, eu acho muito difícil você ensinar algo ou você aplicar algo que você não sabe como é. Não sei como é que é. Que nem você... Neto, sente agora como se estivesse com o braço enfiado na neve. Você presume que é gelado. Sim. Mas você não... imagine o cheiro do ânus de um urso. Espero que você não tenha feito isso. Não. Você imagina que não é cheiroso, mas também não é. Então você tem que ter a referência. Sim. Então, você só vai se tornar um hipnotista quando você passar pelo processo, quando você dominar a auto-hipnose. Você só vai ter presença quando você dominar o seu corpo, quando você dominar os seus pensamentos, quando você dominar a sua mente. Fora isso, você ainda precisa evoluir. Esse é um ponto interessante também, eu queria que você complementasse, se tudo bem. Que acho que tem muito terapeuta que não se trata, né? Não se trata. E aí eu quero que você fale dessa importância, porque talvez eu acho que tem muito terapeuta, né, de outras linhas que procuram, né, o seu curso, o quanto que é importante para ele também passar pela experiência, né? Ele estar ali, como você falou, né? Eu vou tratar a fobia de barata, se eu tenho, vai os dois juntos lá e... Né, eu queria que você falasse dessa importância. Eu sei que você frisa muito isso no seu curso, mas para quem é terapeuta e provavelmente estava olhando lá você só como uma técnica a mais ali, para essa importância dela passar pelo processo da não verbal. É fundamental, certo? Porque todos nós temos os fantasmas. Claro, hoje eu tenho questões para resolver que eu não tinha há um ano atrás. E o ano que vem eu vou ter problemas para resolver que eu não tenho hoje. Tá? A gente sempre vai ter problemas. O que te mantém vivo é os problemas. Questões, tipo assim, puxa vida, cara. Chegou um momento da minha vida, da sua vida. Cara, eu fiz 18 anos, agora eu preciso de a carta de motorista.
um problema que você não tinha. É verdade. Tá? Então você resolveu o problema. Pá, você foi lá e fez a carta, aprovou, você é bom de baliza. Tá, mas daí o que adianta ter a carta de motorista e não ter um carro? De pouco adianta. Aí você precisa comprar um carro. É um problema que você teve que resolver. Sim. Hoje não, né? Não. Poxa, mas daí eu tenho um carro, cara. Eu tenho que pagar o IPVA e o seguro. Aí eu tenho um carro, eu tenho combustível e tal, eu tô trabalhando. Porra, mas o cara fica andando de carro sozinho não tem graça nenhuma. Eu tenho que arrumar uma namorada. Você sempre vai ter um problema a ser resolvido. Puxa, mas eu acho que agora tá na hora de noivar, de casar, ter o filho. Puxa, agora eu tenho um problema com meu filho. Agora tem a escola e a faculdade. Isso, agora meu neto. A gente vai sempre ter um problema. Uhum. Então, o que eu vejo assim no mercado aí de terapeutas que me assusta. São pessoas doentes tentando tratar outros doentes. Então, não, mas eu me formei em psicologia na década de 80. Tá, mas o que você fez depois disso? Uhum. Década de 80, é tipo você levou o cachorro na pet. O Pitu tava bonitão ontem, né? Hoje ele já brincou no pátio. Amanhã ele vai estar sujo e daqui a um mês ele vai estar todo cagado. E é verdade, eu mesmo passo por processos. Claro. A gente passa por processos. Somos seres humanos. Então, eu sempre digo, quando você for num consultório de um médico, de um dentista, de um terapeuta, dá uma olhadinha na parede. Se o último certificado dele foi em 1978, vai embora. Puxa, o que atualizou, o que tem de coisas novas. Tipo, eu sou mesmerista. Eu aplico magnetismo, eu sou apaixonado. Mas eu não parei. Até hoje eu estudo. Você sabe, eu fiz uma imersão agora em novembro. Claro. Agora, provavelmente, início de março, eu vou estar fazendo outra imersão com outro professor. Eu estou sempre evoluindo. Por quê? Porque está surgindo novos problemas. Hoje, a gente trata um problema e provavelmente daqui a 2 anos nós vamos estar tratando problemas que ainda não existem. Uhum. Tipo a fobia de celular, por exemplo. O vício de jogos de celular. Vício de internet. De aula online, do metaverso. A fobia do metaverso. Isso não existia. Então, se eu não me atualizar, não, mas agora eu vou aplicar uma técnica da época, não sei do que, beleza. Uhum. Eu acho que, assim como o Mesmer contribuiu, o James Day, o James Braid, Dave Ellman, Milton Erickson, Freud, Jean-Martin Charcot, todos os grandes, Richard Bandler, todos os grandes nomes contribuíram. Agora, se eu pegar, não, Mesmer é Deus. E o ser humano tem essa mania de querer fazer isso. Ok. É que nem eu digo, se você tem um martelo, tudo que for problema referente a prego, você vai ser especialista. Agora, se daqui a pouco você precisa de uma chave Phillips, de uma parafusadeira, de um compressor, daqui a pouco você precisa de outras ferramentas. Uhum. Então, o que eu aconselho? Você precisa se tratar. E nos cursos, a maioria dos cursos, se você fizer nas boas escolas, você passa pelo processo. Sim. Porque como que eu vou te preparar? Tá aqui o teu certificado, Neto, você é um terapeuta, se você está doente. Sim. Você precisa passar pelo processo. Então, todas as boas escolas fazem isso. Sim. E no meu curso, tem alguns alunos que ficam até chateados, porque eu tenho uma virtude e um defeito que é a sinceridade. Sim. O que você acha, Marcelo? Você acha que eu estou pronto? Não, você não está pronto. Como diria a famosa música, não, vai se tratar, mas eu engano bem. Tipo assim, às vezes a pessoa, eu queria que a minha mãe morresse. Poxa, se você está vibrando esse sentimento, você tem que se tratar. Tem algo muito errado dentro de você. Sim. Tipo, eu tô legal, mas eu tô cheirando cocaína, mas na hora do atendimento eu dou só uma cheiradinha e o paciente nem vê. Aí tem o mais legal, Neto, que a gente chama de campo mórfico ali, que o Satanás vai te atentar. Daqui a pouco você tem uma situação amorosa mal resolvida. Cara, não precisa resolver isso. Tá tudo bem. Vai chegar o Vanderlei. Olha, Neto, eu tenho um problema de relacionamento, assim, é a tua história. Vai chegar o primo do César Filho ali, vai não sei o quê. Exatamente aquilo que mais... Que é para te mostrar algo. Uhum. Então, até com os erros e os problemas, estão para nos ensinar, nós temos que aprender. Então, se você não supera, é como o videogame ali. Se você não passar de fase, você vai ficar repetindo aquela mesma fase. E tem que encarar o chefão para você passar, para você virar o jogo. Uhum. Só tem um jeito. Exatamente, Marcelo, só tem um jeito, eu sempre falo que é fazendo. Faça, porque na prática a teoria é outra. E você é um cara que traduz muito bem a prática na teoria, nos cursos. Então, se você ainda não conhece, saiba mais o trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Uma honra ter você aqui, meu irmão. Nóis, né? Obrigado por todos os aprendizados, pela disponibilidade de estar aqui, pela parceria mesmo. E desejo cada vez mais sucesso. E você que ainda não conhece, siga nas redes sociais, @MarceloHipnose. Conheça os cursos e passe pela experiência que você não tem nada a perder. Pelo contrário, vai somar muito, eu tenho certeza.
Bora lá. Muito obrigado, Neto, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui e a gente vai estar produzindo mais e mais e mais conteúdo. Com certeza. Se a gente atingir uma pessoa aqui nesse podcast, para mim já está valendo. Então fica ligado, muito mais material. Bora lá. Bora lá. Valeu, nóis, Marcelo. Queiroz. Tamo junto.